Então, nós estamos, né, falando aqui desse mês um pouco a respeito da cultura, né, da leitura, melhor dizendo, essa leitura, como a leitura ela pode ser transformadora, como a leitura ela pode ser, né, transformar nossas mentalidades, enfim. E você, então, tem, pastor, eu toda a liberdade, né, de abordar aqui para as pessoas que estão ouvindo essa live, outros que vão ver também essa live, vamos falar, né, um pouquinho sobre essa dimensão da leitura, né, uma leitura que transforma, uma leitura transformadora. Então, Aziel, quando eu estava me preparando para estar com você no dia de hoje, eu me lembrei do texto de Jó, capítulo 19, versículos 23 e 24. Eu gostaria de começar citando esse texto bíblico, onde Jó diz assim: quem me dera fossem as minhas palavras escritas, que fossem gravadas num livro com pena de ferro e com chumbo, e que para sempre fossem esculpidas na rocha. É interessante que Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né? Cronologicamente falando, é mais antigo que Gênesis, etc. Com essa leitura, eu gostaria de fazer um rápido retrospecto de como chegamos ao ponto que chegamos hoje em relação à leitura. A primeira coisa interessante, Osiel, é que o longo passo na difusão da cultura oral para a difusão da cultura escrita levou cerca de 30 séculos. 30 séculos para passar da cultura oral para a cultura escrita. De repente, com a televisão, o computador, o celular, nós estamos criando gerações que, no espaço de uma vida, eles passam da cultura oral diretamente para uma nova forma de cultura, a visual. E é nesse espaço que nós temos de trabalhar no objetivo de motivar, criar e desenvolver nas pessoas o hábito de leitura. Então, o desafio é realmente muito grande, porque já passamos da cultura da escrita e já estamos na cultura visual. Osiel, a televisão, ela, a todo instante, ela nos mostra a criança que mal sabe falar usando um celular, clicando um mouse no computador para navegar na internet. Dominado pelo efêmero, pelo instantâneo, o celular e o computador não fixam conhecimento como a escrita. Isso é um dado interessante, um dado sociológico da maior importância. Não fixa conhecimento, como a escrita tem esse poder. Então, esta é, com a sua aplicação no livro, a mais importante descoberta do homem. Que descoberta é esta? A eternidade da memória. A eternidade da memória. Durante um tempo, se sustentou que os evangelhos, a Bíblia, eles eram todos apócrifos. Dizia-se que eram obras do 2º e 3º século. E aí vem a descoberta dos documentos do Mar Morto. E esses manuscritos do Mar Morto, eles recuam a datação dos evangelhos para o 1º século. E com isso nos revela que o autor do Apocalipse era mesmo o apóstolo João. As palavras tinham sido gravadas. Olha que interessante. Não havia somente uma tradição oral, por mais forte que fosse. Já havia uma tradição escrita. Você deve estar lembrado, quando estudamos, que a Biblioteca de Alexandria, no Egito,
ela reuniu o conhecimento no mais ambicioso projeto cultural da humanidade, porque a Biblioteca de Alexandria, ela não apenas armazenava os livros e as ideias, mas estas obras eram também traduzidas, retraduzidas, copiadas, estudadas, divulgadas, e com isto o pensamento avançou. E por volta do ano, olha que fantástico, essa descoberta me deixou impressionado. Por volta do ano 200 antes de Cristo, o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, que se chamava Erastóstenes, ele calculara o diâmetro da Terra com absoluta precisão. É a mesma medida que hoje, com toda a tecnologia, se calcula o diâmetro da Terra. Olha que coisa extraordinária. Meu computador aqui desligou, eu não sei porquê, rapaz, me perdoe. Sem problema. Desculpa, eu tinha que colocar ele no... Deixa eu colocar aqui rapidinho, antes que daqui a pouco ele toca de novo. Parará, parará, não perturbe. Pronto. Vamos lá, então. Desculpe, rapaz, me perdoe, esqueci de desligar. E olha que o meu celular não é de ficar tocando, rapaz, mas agora ele resolve tocar exatamente na nossa conversa. Então, você veja só, a leitura, voltando aqui para Alexandria, a leitura e o livro, então, caminham através da história. Por exemplo, na Idade Média, a cópia era uma arte. Os livros e as bibliotecas eram preciosidades. As grandes bibliotecas das universidades, como, por exemplo, a Universidade de Sorbonne, elas tinham poucas obras, poucos exemplares, poucos livros. Foi quando chegou a Revolução de Gutenberg. E com a imprensa, começaria a difusão do conhecimento e, pouco a pouco, o ler e o escrever foram se encontrando. Terminando essa palavra introdutória, o livro de Gutenberg, que é o nosso livro de papel impresso com tinta, como os livros da editora Santorini, é a maior invenção tecnológica da humanidade. Porque o livro não precisa de energia, ele pode ser levado a qualquer lugar, ele pode ser lido em qualquer situação, ele cai e não quebra, ele abre e fecha sem dificuldades. O modelo é perfeito. Não precisa de modificação. Pode ser feito em 1001 variedades. Pode fazer mais bonito, mais feio. A Santorini só faz bonito. Estava olhando, as suas capas são todas maravilhosas. Parabéns. Aliás, eu quero parabenizá-lo pelas capas e pelos títulos. Excelentes títulos. Eu imagino o orgulho de quem faz parte do clube de leitura Santorini. Não é? Mas, então, o livro pode ter 1000 tipos de capas diferentes, pode ser mais barato, pode ser mais caro. Eu me lembro que uma época na Editora Vida, bem próximo, quando eu já estava de me desligar da Editora Vida, eu me desliguei em 2007, a partir de 2005, eu fui buscar os livros esgotados da Editora Vida. Então, nessa época, nós tínhamos cerca de 700 títulos em nosso catálogo, e eu tinha mais 600 títulos esgotados. Nós publicávamos, naquela época, cerca de 12 novos livros por mês. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui buscar, nestas obras esgotadas, as boas obras que, por algum motivo, não caiu no gosto do povo. Sabe o que eu fiz? Eu republiquei esses livros com um papel mais fino, com um papel mais barato, que, na época, nós importamos, e com uma capa bem simples.
sem os recursos que nós temos hoje, os recursos gráficos que nós temos hoje. Com isso, eu consegui reduzir o preço dos livros em quase 45%. O resultado, Osiel, é que esses livros voltaram a cair no gosto do público e eu alcancei um novo público que não tinha acesso aos livros por questões financeiras. Então, você pode fazer isso com os livros, não é verdade? Você pode publicá-lo na quantidade que desejar. Hoje nós temos até as impressões por demanda, que você pode imprimir um único exemplar se você desejar, não é? Ou seja, saber ler é a mais básica das necessidades. Gostaria de deixar essa palavra introdutória com os nossos telespectadores. Que bom, muito bom, pastor Eudes. E você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Ah, tá. Não, uma coisa que você falou, né, me chamou muita atenção, com respeito a essa característica do livro aqui, né? Então, né, a gente poder pegar, né, poder tocar, poder manusear, né, poder ler, né? E tem muitas pessoas que falam o seguinte: mas hoje a gente vive na época, né, dos smartphones, da tecnologia, e alguns já até profetizaram, assim, digamos, que o livro vai perder o seu valor, né? Vai ser substituído pela tecnologia. Como é, pastor, que você vê essa questão, né? Você acha mesmo, né, que algum dia a tecnologia ela vai, digamos, sepultar, né, a maneira como a gente lê através de um livro? Eu acho que vai demorar um pouco, Zé. Vai demorar um pouco, mas eu acho que isso vai acontecer. Porque se você observar a geração que está vindo aí, ela é toda digital. Ela é toda digital. Os nossos adolescentes já são digitais. Imagine as nossas crianças. Elas já estão estudando, ainda mais agora com a pandemia, estão estudando em casa, pelo computador, pelo celular. Perfeito? E essa nova geração, ela é toda visual, ela é toda digital. Então, eu acredito que quando ela se tornar adulta, só mesmo aquela parcela, vamos chamar assim, de pessoas com uma certa intelectualidade, uma certa busca pela cultura mais profunda, é que vão se voltar para o livro impresso, não é? Mas é interessante que o livro digital ainda não decolou. É verdade. Ainda não decolou. Isso é um dado muito interessante, porque os Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais avançado nessa área editorial, eles, na década de 90, iniciaram um grande processo de digitalização do livro, mas isso acabou sendo sepultado, não cresceu, não desenvolveu. E hoje o livro impresso continua sendo o livro mais procurado nos Estados Unidos, em vez do livro digital. É verdade que nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu tentei fazer isso, mas aqui o custo é muito mais alto, mas o audiolivro tem uma grande aceitação lá. É muito comum as pessoas ouvirem o livro enquanto vão trabalhar, põem o livro, né, o arquivo no seu rádio do carro e vão trabalhar ouvindo o livro. Lá nos Estados Unidos, esse mercado é muito forte. Mas aqui no Brasil, nós ainda não temos custos suficientes, né? Nós teríamos que ter uma demanda muito maior do que nós temos, não é? Mas eu tenho a impressão que ainda vai demorar um pouco até que isto aconteça. E na sua avaliação, pastor Eudes, muito embora a gente ainda não tenha o audiolivro aqui, né? Mas vamos tentar pensar uma situação hipotética. Digamos que a gente conseguisse, né, fazer audiolivro, né? Tendo em vista essa cultura, né, brasileira, uma cultura muito marcada pela oralidade mesmo, assim, pela fala. Na sua avaliação, você acha que um audiolivro, será que ele cairia
no gosto da população brasileira? Ele cairia num segmento da população. Não seria vamos chamar de produto, não seria um produto popular, de massa, mas ele teria um segmento da população que, sem dúvida alguma, adotaria o audiolivro. Por que eu digo isso? Eu digo isso por causa da minha experiência na Sociedade Bíblica com a Bíblia em áudio. A Sociedade Bíblica começou lá atrás, lançando a Bíblia em cassete, depois em CD, né? Hoje o CD já está ultrapassado, ela já está em pendrive, né? Mas as pessoas que têm acesso à Bíblia em áudio, eles gostam muito de ouvir a Bíblia, seja no carro, seja na condução, no transporte público. Eu conheço muita gente que vai trabalhar de trem ou de ônibus com o celularzinho, com o headphonezinho no celular, ouvindo a Bíblia. Então, por isso eu acho que tem um segmento que adotaria muito. Eu acho que a maior barreira é a barreira monetária. Sim. Se você conseguir fazer isso por um preço acessível, eu acredito que sim. Né? Você pode, por exemplo, ter acesso ao Novo Testamento inteiro, 27 livros, por R$5. Né? Então, é fácil, é barato. Né? Eu não sei se você conseguiria fazer isso com um livro. Né? Nos Estados Unidos, uma das técnicas que eles usam para atrair áudio, como é que se chama? Quem lê é leitor e quem ouve é o quê? Um áudio? Eu nem sei como chama. Ainda não inventaram uma palavra para essa categoria. Eu nem sei como chamar essa pessoa, né? Mas uma técnica que eles usam lá que funciona muito é o livro gravado pelo próprio autor. Aliás, são duas estratégias que eles usam. Primeiro, é o próprio autor do livro que grava. E, segundo, eles fazem uma edição resumida do livro. O livro em áudio não é um livro impresso completo. Compreende? Eles fazem uma edição do texto e gravam o livro numa forma menor. Mais condensado, menor. Né? É mais condensado. Eu acho que essa é uma coisa para pensar. Sim, é claro. Porque realmente, né, para gravar o livro na sua integralidade, né, isso demanda bastante tempo, né? Bastante tempo, toda uma estrutura, né, para gravação, né, de estúdio, enfim, né? Demanda ocuparia muito espaço. Muito espaço físico, por exemplo, esses pendrives, por maiores que sejam eles hoje, eles não comportariam um livro em áudio, o seu conteúdo integral, um livro de 300 páginas, 400 páginas, ou até 200 páginas não caberia no pendrive. Né? Só que um bendito pendrive você não compra por menos de R$30, R$40. É muito caro. Né? Tem que ser bastante. Mais em conta. É verdade. E uma curiosidade, pastor, de lá nos Estados Unidos, né? O audiobook, ele é uma coisa que deu certo ou também não? Deu certo. Deu certo, né? O audiobook deu certo. Ele é muito consumido pelo público americano. Sim, interessante. E uma das situações que a gente tem no nosso país, né, pastor Eudes, que infelizmente nós ainda também temos um público que ainda não é muito dado à leitura, assim, né, de maneira geral, a população brasileira, assim. A que se atribui a isso, né? Esse pouco engajamento da população geral, né, no que diz respeito à questão da leitura, assim, a falta de interesse, o pessoal acha que o livro é caro, enfim, o que você atribui, né, a esse pouco envolvimento da população geral nesse processo de leitura, né, de comprar livro, de ler? Então, esse hábito da leitura, ele começa
de criança. Né? Então, por exemplo, o meu pai, ele tinha o hábito de comprar para nós livros, ele nos dava livros de presentes. Não havia literatura evangélica infantil na minha infância, mas ele comprava literatura secular mesmo, infantil, e ele era um pioneiro da Assembleia de Deus no interior do estado do Rio, então sempre que ele vinha na capital receber o auxílio dele, ele, quando voltava para casa, ele sempre levava alguns livros para nós, e ele nos incentivava a ler, e lia o livro conosco, então isso foi criando nos filhos um interesse pela leitura. Eu vejo muito isso acontecer no meio evangélico. Hoje tem uma geração que investe na leitura dos filhos. Onde eu congregava, aqui na cidade de Barueri, nós fizemos durante alguns anos uma grande campanha de leitura sistemática da Bíblia. A pessoa lê a Bíblia toda. Então, o pastor me dava a oportunidade, e todo domingo eu dava uma palavrinha de 5 minutinhos em cada culto, incentivando os irmãos a ler a Bíblia. Então, nessa época, eu estava na Sociedade Bíblica, e a Sociedade Bíblica fornecia um plano de leitura da Bíblia gratuito. Então, eu não sei se ainda continua fornecendo hoje, com o avanço da tecnologia, talvez hoje ofereça isso digitalmente, né? Mas na época era impresso. Então, eu trazia esses planos de leitura, ficava na recepção da igreja e os irmãos levavam para casa. E uma das coisas muito interessantes é que esse plano de leitura da SBB, eu chamava de uma leitura balanceada, porque ele não começava no Gênesis e terminava no Apocalipse. Ele começava em cada dia do mês, você tinha um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento e um salmo ou um provérbio. Então, a leitura não era cansativa, você ia caminhando pela Bíblia. Perfeito? E no final do ano, no dia da Bíblia, o pastor, então, entregava a quem concluía a leitura da Bíblia um certificado fornecido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, ela fornece gratuitamente um certificado oficial, né? Você apresenta o plano de leitura marcadinho, com o dia que começou, o dia que terminou, e a SBB emite um certificado e envia até pelo correio para as pessoas. E aí o nosso pastor, ele fazia mais que isso, ele dava uma Bíblia de presente. Então, eu procurava lá na Sociedade Bíblica uma Bíblia bonita, que estivesse em promoção, um precinho especial, e ele, então, comprava, e no dia da Bíblia, então, a gente fazia uma cerimônia muito bonita, em que as pessoas vinham receber o seu certificado, receber das mãos do pastor a Bíblia, que eu colocava no papel de presente, bonitinho, e também uma cartinha do pastor, felicitando a pessoa por ter lido a Bíblia. Você sabe, rapaz, que por volta de 5 anos fazendo isso, mais de 60% da igreja tinha lido a Bíblia toda? Mas o que mais me impressionou foi ver os pais me procurarem, dizendo assim: Pastor Hilde, o meu filho leu a Bíblia infantil. Não vale a Bíblia infantil? Não pode contar? Aí eu descobri que a Sociedade Bíblica tinha um certificado especial para criança, que leu não a Bíblia completa, mas uma Bíblia infantil. Então, eu passei a aceitar a leitura dessas Bíblias infantis pelas crianças e dava a elas esse certificado onde constava a Bíblia que a criança leu, a Biblinha que a pessoa leu. Rapaz, impressionante, o volume de crianças que no dia da Bíblia vinham à frente receber o certificado. Então, eu acho que esse é um elemento que contribui para incentivar a leitura, do ponto de vista evangélico. Agora, do ponto de vista coletivo, nacional, né, secular, o problema está nas escolas. Quer dizer, o problema é que as nossas escolas, elas, quando estabelecem obras para serem lidas pelos alunos, são obras intragáveis. Obras intragáveis.
Rapaz, ler um Machado de Assis não é para qualquer um. Um Euclides da Cunha não é fácil. É uma literatura dificílima. E os professores pedem essas leituras das crianças, as crianças não aguentam. Elas tomam desgosto pela leitura. Deviam ser livros mais modernos, mais atuais. Então, isso contribui muito. Porém, um dado importante é que há uma diferença entre o público secular e o público evangélico. Eu estou já agora aposentado, então eu não tenho números atuais, bem atuais. Mas os últimos números que eu tive acesso, eu não me lembro em que ano foi, o nível de leitura do brasileiro estava em 2,8 livros por ano. O brasileiro lia, em média, 2,8 livros por ano, menos de 3. Os evangélicos, nessa mesma época, liam mais de 6 livros por ano. Mais de 6 livros por ano. Então, o público evangélico é mais leitor do que o público secular. Eu acredito que seja em função da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro lido em todos os cultos, né? Todos os nossos cultos, nós temos a famosa leitura bíblica, né? Que é feita. O pregador, normalmente, ele começa a pregação lendo a Bíblia. E, geralmente, convida a congregação a abrir suas Bíblias. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, em João, em Salmo, etc. Não é? E a pessoa vai procurar. Às vezes, o pregador brinca, né? Está no Novo Testamento. Olha, Mateus não é Velho Testamento. Então, dá uma ajuda para a pessoa encontrar o livro. Eu acho que tudo isso motiva as pessoas a lerem. Agora, ler os livros que nós publicamos, aí eu acho que tem a ver conosco. Tem a ver conosco, editores. Sim. Quando eu estava na Editora Vida, eu lancei, na década de 90, uma campanha de incentivo à leitura. O slogan dessa campanha era assim: quem lê sabe mais. Esse era o slogan. E o subtítulo dizia assim: Deus escolheu uma forma de comunicação com o homem, o livro. O livro. E nós dizíamos que Deus dá tanto valor à palavra escrita que as primeiras palavras da Bíblia foram escritas com seu próprio dedo. Não é? Deus escreveu com seu próprio dedo naquelas pedras os 10 mandamentos, mostrando a importância da leitura. Então, isso é muito interessante. Então, eu produzi um cartaz colorido, bonito, que eu enviava para as livrarias, mas enviava também para as igrejas. Enviava para os pastores, pedindo que eles colocassem esse cartaz no quadro de aviso da igreja. Olha, impressionante, a pastorada nos apoiou, eles fizeram Legal. Isso, entende? Legal. E eu até encontrei aqui nos meus arquivos o que dizia esse cartaz. Então, esse cartaz dizia assim: quem lê sabe mais, pensa melhor, compara ideias, prepara-se melhor, tem o que falar, tem o que responder, fundamenta suas opiniões, aumenta a sua compreensão, melhora o vocabulário, tem mais chances, absorve experiência e sabe o que está acontecendo. Então, quem lê, experimenta todas essas coisas boas. E, pela misericórdia do Senhor, Osiel, nós obtivemos muito êxito mesmo com esta campanha. Não é? Mas uma coisa que sempre me incomodou sempre foi o preço do livro. O preço sempre foi algo que me incomodou. Não é? Tanto que, como eu te falei, num determinado momento, eu resolvi republicar livros antigos, porque é o tal negócio, você está concorrendo no mercado, todo mundo lançando livros com orelha. A orelha, rapaz, aumenta o custo do livro em 5%.
uma mera orelha no livro. Entende? Imagina esses efeitos especiais com verniz e coisas mais que é usado hoje nas capas, como isso encarece. Não é? O formato. Não é? Hoje se publica muito livros no formato 16 por 23, já não se usa mais o formato de bolso, né? A maior concessão que as editoras fazem é lançar um livro 14 por 21. Quer dizer, depois muitas editoras utilizam o recurso de aumentar a fonte do livro para poder vender o livro mais caro. Então, um livro que poderia ser publicado em corpo 12 e suficiente até para quem tem deficiências de vista poder ler, ele é lançado em corpo 14, em corpo 16, e com isso o livro aumenta o número de páginas e aumenta o custo também. Não é? Tanto que essa minha experiência de reduzir o custo do livro trouxe um grande resultado para a editora Vida. Interessante. Interessante, pastor. Interessante mesmo, viu? Estamos tendo aqui uma verdadeira aula, viu? Aula contigo aqui sobre a questão do livro. E quando você falava, pastor Ed, sobre esse dado tão interessante, né, de que o índice de leitura nas pessoas, né, evangélicas, né, é maior do que no geral, eu estava lendo um relatório, né, desse relatório de venda de livros no Brasil, um relatório de 2015. 2015 foi o auge daquela crise financeira no Brasil, né? Então, uma crise financeira muito forte, né? Que impactou muito pesado, né? O mercado, né, de livros no Brasil, né, e todos os segmentos, né, caiu bastante a venda de livros no Brasil, né? Ficção, então, acho que a queda foi de quase 30%, caiu muito, despencou. Mas o único segmento que não caiu, teve até uma leve alta, foi, inclusive, o religioso, o evangélico. Religioso, né? No meio da crise, então interessante, né? E um testemunho também que eu tenho para contar aqui, né, com a editora Santorini, é que durante esse período da pandemia, do coronavírus, né, a editora cresceu muito, bastante mesmo, sabe? Durante esse período, né? Quanta gente viu aí, né, várias livrarias fechando, né, as editoras reclamando, né, tudo. A gente experimentou durante esse período um bom crescimento, sabe? Um bom crescimento, assim. Mas o clube de leitura é uma sacada sensacional. Pois é, gente. Ó, tá aqui, ó. Parabéns. Tá aqui, ó. Pentateuco é o livro do mês. É o livro do mês, né? O que a gente está fazendo? A gente quer que a pessoa, com o Clube do Livro, ela consiga montar a sua biblioteca, principalmente teológica. Então, nós temos, né, começamos o mês passado com a introdução ao Antigo Testamento, e todos os meses terá um livro, né, relacionado com, por exemplo, no mês que vem livros históricos, né, depois poéticos, proféticos, enfim, né, vamos ter toda a coleção do Antigo e do Novo Testamento, sabe? Então, a pessoa vai ter condições de ter toda uma biblioteca teológica na sua casa, assim, sabe? Com esse clube de assinatura da editora Santorini. Que bacana. A editora, ela cobra um valor fixo ou esse valor varia de acordo com o livro? Não, tem um valor, uma mensalidade fixa, né? E que a pessoa paga uma mensalidade, ela pode fazer uma assinatura tanto mensal como anual, né? Ela pode escolher. E além do livro, né, do mês, ela recebe também um brinde, né, especial, a surpresa da editora, durante todos os meses, assim, né? Então, é uma forma que a pessoa ela vai ter, né, de se disciplinar. E a nossa intenção, né, é que não apenas ela compre o livro, né, mas que ela esteja lendo também, acompanhando, né, essas lives, né, lendo de fato o livro. Enfim, né, é uma forma que a gente encontrou aqui, né, para as pessoas terem ali, né, irem montando, né, a sua biblioteca, né, dos seus livros aí de maneira assim, todos os meses, né, ela vai adquirindo os seus materiais, né, os seus livros aí, que a gente faz questão, inclusive, uma coisa que a gente não abre mão, pastor, né, da qualidade dos livros e preço também, né, você bem falou, né, às vezes o preço é caro,
mas a gente faz questão, né, de ter um preço acessível também e com conteúdos, né, de peso teológico. Os nossos autores são bons autores, né, do Brasil, então a gente não abre mão disso, da qualidade, né, do conteúdo e também, né, do preço, né, para a gente atender, né, as pessoas que querem comprar os seus livros, principalmente nessas épocas, né, de dificuldades financeiras, né, a gente faz questão de, enfim, né, de contribuir, né, aí com a leitura, com a literatura evangélica e teológica do nosso país. Que legal, bacana, Zé. Posso contar duas experiências? Claro, claro. Com respeito à parte da editora, uma certa vez, na Editora Vida, foi lá que eu passei mais tempo, né? Foram 19 anos e meio, então a maioria das minhas experiências são lá. Eu tive ótimas experiências na CPAD também. Eu trabalhei na CPAD, fui para lá em 1979. Naquela época, a CPAD imprimia os livros numa impressora de linotipo, de chumbo. Não tinha nem chapa de offset, nada disso. Estava chegando a primeira impressora offset, que, na verdade, não imprimia livros, só imprimia o Mensageiro da Paz. Perfeito? Então, foi uma época bastante complicada. As capas de livros eram impressas com aquelas chapas de metal, né? E tinham 4 chapas para as 4 cores, então a impressão não tinha a qualidade de hoje, mas naquela época nós conseguíamos vender 45 mil livros por mês na CPAD. 45 mil livros por mês na CPAD. E a Santorini me faz lembrar muito desse tempo, porque todos os autores eram brasileiros. Né? Só mais tarde que nós começamos a publicar livros traduzidos. Né? Eram todos livros brasileiros. Na Editora Vida, eu creio que você sabe que a Editora Vida era uma editora agora não é mais, era uma editora americana, não é? E ela inicialmente pertencia à Junta de Missões das Assembleias de Deus americanas, e mais tarde a Assembleia de Deus nos Estados Unidos vendeu a Editora Vida em 1994 para a Zondervan, que na época era a maior editora evangélica do mundo. Eu já estava na Editora Vida nessa época. Então, de 94 até 2007, eu trabalhei já com a Zondervan. Em 2007, eles resolveram vender a Editora Vida e ela foi comprada por uma editora argentina, chamada Publicaciones Peniel, que é até propriedade de um pastor da Assembleia de Deus na Argentina, pastor Omar Daudi. Então, quando ele chega para assumir a Editora Vida, eu então me despeço e fui trabalhar na Sociedade Bíblica já 60 dias depois. Então, mas voltando à Editora Vida, então, que eu queria te contar, é que uma forma de motivação para a leitura que nós lançamos na época foi uma campanha para as igrejas, não era para as livrarias. E a campanha dizia o seguinte: forme uma biblioteca na sua igreja comprando apenas um livro. Compre um livro e forme uma biblioteca na sua igreja. Então, nós selecionamos, na época, 40 títulos, 40 obras que deveriam fazer parte da biblioteca de uma igreja. E a nossa campanha dizia o seguinte: encontre 40 irmãos que cada um pague por um desses livros. Você compra os 40 livros e você faz um rodízio de leitura. Ele paga por um, mas ele lê os 40. Compreendeu? Interessante. Foi interessante, rapaz, porque isso trouxe muita motivação para a leitura. Sim. Foram, assim, centenas de igrejas que formaram mini bibliotecas, a gente chamava de mini biblioteca, porque eram só 40 volumes, não é? E algumas até depois estendeu a campanha e comprou mais livros da própria escolha deles, por iniciativa deles mesmo, para aumentar a biblioteca, mas foi uma ideia muito, muito interessante. Uma outra coisa também que eu queria contar para você,
a respeito da minha experiência em incentivar as pessoas a lerem, você sabe que quando você prepara um sermão, você pesquisa muitas obras. Não é? Alguém já disse que ninguém sabe nada. Quer dizer, tudo aquilo que nós sabemos, aprendemos de alguém. Não é? Seja ouvindo, seja lendo. Então, nenhum conhecimento é original. Todo conhecimento é transmitido. Não é? Então, eu passei a ter o hábito de mencionar as obras que eu pesquisei para preparar aquela mensagem. Então, quando eu pregava, eu dizia assim para os irmãos: a respeito deste assunto, irmãos, fulano de tal, no livro tal, na página tal, ele diz o seguinte. Aí eu reproduzia aquele parágrafo, aquela frase daquele autor. Compreende? E daqui a pouco eu citava outro livro. Rapaz, no final do culto, muita gente vinha me procurar. Pastor, como é o nome daquele livro mesmo? Eu anotei o nome do livro, mas não consegui o nome do autor, porque às vezes era um livro traduzido, né, de autor estrangeiro. Você podia me dar o nome do livro e tal, para eu procurar na livraria, etc. É uma coisa interessante. Mais tarde, na escola dominical, eu aperfeiçoei essa ideia. E ao dar a minha lição para a minha classe, eu levava os livros comigo. Botava uma pilhazinha de livro na minha mesa, ali de onde eu estava dando aula, 3, 4, 5 livros, e eu citava o livro com o livro na mão. Eu dizia assim: irmãos, a respeito deste assunto que nós estamos estudando hoje na escola dominical, na nossa revista, olha o que eu encontrei neste livro aqui. Aí eu mostrava a capa do livro para eles, e eu abria e lia para eles o que a pessoa falou a respeito daquele assunto. Botava o livro de lado, daqui a pouco eu pegava um outro livro, entende? Citava, mostrava. Olha, impressionante como isto motiva as pessoas a lerem. Olha só como a gente vai aperfeiçoando as ideias, não é? Aí o que aconteceu, Oziel? Eu comecei a comprar livros no IBAD, em 1968. Foi ali que eu comprei meu primeiro livro, que era vendido por um missionário que já faleceu. Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui agora, que eu não estou lembrando agora. Eu me lembro que ele era lutador de boxe, ele gostava muito de bater na gente. Acho que você não pegou esse professor, não. Porque, é o Boyer, não? Não foi o Boyer, não. Não foi o Boyer. Nessa época, o Boyer não tinha ainda ido para o IBAD. Ele foi para o IBAD mais tarde. Eu comecei a comprar com esse professor. Ele era sueco. E ele parcelava para a gente, ele facilitava, esperava o dinheirinho da gente chegar para a gente pagar ele, não cobrava juro, ele facilitava mesmo a vida da gente. Comecei a comprar ali. E fui comprando. Chegou um momento da minha vida que eu tinha mais de 15 mil livros na minha biblioteca. Aí eu olho no espelho e me contemplo careca, de óculos, cheio de rugas. Aí eu pensei com os meus botões: você está velho, cara. E essa biblioteca que você tem, você vai fazer o quê com ela? Aí a primeira coisa que eu fiz, desses 15 mil livros que eu tinha, foi doar 5 mil para um dos meus filhos, que é pastor. O meu filho do meio, o Arlington, ele é pastor no Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo, e eu doei 5 mil livros para ele. Botei tudo em caixa e cada vez que eu ia no Rio, levava 2, 3 caixas de livro no carro para ele e doei 5 mil livros para ele. Mas ainda fiquei com muito livro em casa, como eu ainda tenho muito livro. Aí o que foi que eu passei a fazer com esses outros livros? Eu dava aula de teologia numa escola teológica aqui na região. E tinha várias turmas. Né?
dava uma matéria numa turma, dava outra matéria em outra turma, etc. Eu passei a levar para as minhas aulas 3 livros para cada turma. E eu tinha o nome dos alunos no envelopezinho, papelzinho, dobradinho dentro do envelope. E quando a aula terminava, eu sorteava 3 livros em cada classe. Compreende? Em cada classe, eu sorteava 3 livros. Aí tirava lá, nunca repetia, porque o que ganhava eu não colocava de novo no envelope, né? Até que todos os alunos acabavam, pelo menos, ganhando um livro. Não é? E, evidentemente, que mesmo sendo livros antigos, eu sempre fazia um pequeno comentário do conteúdo do livro, não é? Para os alunos todos, e eles acabavam se interessando, iam atrás dos livros, procuravam, alguns eles não encontravam mais, porque já estavam esgotados, mas isso causava um grande interesse. Mais tarde, eu passei a fazer a mesma coisa com a minha classe na escola dominical. Uhum. Eu passei a levar 3 livros e, no final da ministração da lição, eu sorteava com os meus alunos. Você sabe o que aconteceu? Você sabe que os meus alunos passaram a levar livros para sortear? Eles liam os livros que eles liam, eles me traziam e diziam assim, pastor, eu já li esse livro. Eu trouxe para o irmão sortear para os alunos. Ou então, os próprios livros que eu havia sorteado, eles liam e traziam de volta. Assim, eu já li, pastor, pode sortear para outro. E dessa forma, rapaz, eu doei muitos livros. E muita gente foi, assim, contagiada por essa ideia de ler e também de doar livros, né? De dar livros de presentes. Então, foi uma ideia muito interessante. Muito mesmo. Eu imagino, pastor, que deve ter sim, muitos casos, né, de pessoas dessa época que seja na escola dominical ou ouviram uma pregação, né, que enfim, né, que foram abençoadas de alguma forma, né, e que hoje estão em alguma posição, né, em algum, estão, enfim, bem colocadas na vida por conta de lá atrás, né, de ter lido aquele livro, de ter tido contato com aquela literatura, né, isso deve ter muitos testemunhos nesse sentido, assim, né, de gente que foi, cresceu a partir disso. Olha, é lindo demais. A minha esposa que acha interessante, porque eu não consigo lembrar das pessoas. Aí a pessoa chega, pastor, eu fui seu aluno em tal lugar, fui seu aluno de hermenêutica, fui seu aluno de teologia pastoral, fui seu aluno de homilética, e eu tenho um livro que eu ganhei do irmão, entende? E uma vez eu fui pregar na igreja do pastor Siler Malafaia, no Rio de Janeiro. Na verdade, eu não fui pregar, eu fui participar de um evento da escola dominical. Porque lá eles ministram a lição do domingo, na sexta-feira, para todo o Brasil, não é? via YouTube. Então, o pessoal no Brasil inteiro ouve, e eles me convidaram, rapaz, olha a covardia que o pessoal fez. Me convidaram para participar de uma ministração da lição com Gesiel Gomes, cara. Rapaz, Gesiel Gomes é um amigo do peito, né? Mas aquele homem é uma sumidade. Aí ele começa dizendo assim, estou tremendo. Ao lado do pastor Eudes, aqui eu estou tremendo, mestre. Meu Deus, mas não, meu Deus. Foi muito lindo, foi muito, muito bonito. Mas eu estou te contando isso porque esse irmão responsável lá pelo ensino da escola dominical, ele veio a mim com um livro com a minha dedicatória, que eu tinha feito para ele. Falou assim, pastor, o senhor não se lembra disso, que eu era um jovenzinho, né? Já é um senhor e tal, mas esse livro eu ganhei do irmão, olha aqui a sua dedicatória, ele levou, rapaz, para me mostrar. Muito, muito interessante. Esses dias, um pastor influente aí no estado de Minas Gerais, ele mandou para mim também uma foto de um livro que ele fazia, eu ganhei na aula de hermenêutica aí em São Paulo. Fui seu aluno lá no Belenzinho,
E numa aula você sorteou este livro, eu ganhei, e é muito, muito bacana, muito interessante. Semana passada, um pastor lá de Mogi das Cruzes mandou uma cartinha assinada por mim de 2005, que eu mandei para ele junto com uma Bíblia de estudo, de presente, para ele me ajudar a divulgar na igreja dele, né? Então, é muito interessante. Então, essas coisas todas ajudam a incentivar o povo a ler. Se os nossos pastores, por exemplo, citassem mais livros, né? Citassem mais livros, isso ajudaria muito. Houve uma época na Editora Vida, eu estou tentando lembrar aqui quem foram os pastores. Eu confesso a você que eu não consigo me lembrar, mas foram mais de foram pelo menos uns 5 pastores que assumiram na época o hábito de recomendar o livro do mês para a igreja. Então, quando eles recomendavam um livro que era da Editora Vida, porque eles recomendavam livros de várias editoras, então eles ligavam para mim e diziam assim: eu queria que você me fizesse um preço especial, porque eu quero recomendar esse livro como livro do mês na minha igreja no mês que vem. Então eu dava 50% de desconto para a igreja, e eu me lembro de pelo menos 2 pastores que me compraram 500 exemplares. Olha só. 500 exemplares. Olha que coisa bonita. Um livro recomendado pelo pastor. Então, isso é algo que os nossos pastores poderiam fazer isso. Porque, olha, rapaz, a igreja que lê é uma igreja muito melhor. Muito melhor, verdade. Então, o pastor que incentiva a igreja a ler é um pastor que vai usufruir muitos benefícios em ter uma igreja leitora. Não é? É verdade. Pastor, nós, infelizmente, já estamos chegando no final da nossa live. Ficaria conversando com você aqui, aprendendo contigo durante muito, muito tempo. Mas, nós teremos outras oportunidades para a gente conversar. Quero muito poder conversar com você muitas e muitas outras vezes aqui na Editora Santorini. Eu gostaria, então, que você deixasse as suas considerações finais, pastor Wilson. Sei que você teria um monte de coisa para falar ainda, né? Mas a gente vai ter eu gostaria de utilizar esse tempo, José, para falar sobre a importância da leitura da Bíblia. A importância da leitura da Bíblia. Não é? Quando eu me refiro a tantos benefícios da leitura, eu queria enfatizar a importância da leitura da Bíblia, porque ela deve sempre ocupar uma posição prioritária em nossa agenda, né? Porque Deus escolheu a palavra escrita para perpetuar os seus ensinos e transmiti-lo de geração em geração. Né? Ele começou usando seu próprio dedo, como eu já mencionei. Não é? E Osiel, como é formidável nós verificarmos o acerto do plano divino. Não é? Na época em que os livros bíblicos foram escritos, não havia papel. E tampouco a internet e outros recursos eletrônicos, né? Que nos permite hoje uma rapidez na comunicação nunca imaginada antes. Mas, mesmo assim, ao longo do tempo, as escrituras sagradas elas têm balizado a vida do povo de Deus. A sua mensagem poderosa tem alcançado pessoas de todas as raças, de todos os níveis sociais, em todas as partes do mundo. Indiscutivelmente, a Bíblia é, sem dúvida alguma, o livro dos livros. É, sem dúvida, o livro mais lido, mas não é o livro totalmente mais lido. Ele é lido parcialmente. As pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia toda. Eu me lembro que, nas minhas andanças pelas igrejas, incentivando o povo a ler a Bíblia, muitas pessoas chegaram a mim e falaram assim: mas, pastor, o livro grosso, papel fino, letra pequena, eu não vou conseguir ler a Bíblia toda. Então, eu queria passar para aqueles que nos acompanham nesta live algumas informações importantes. A primeira delas é que, para ler a Bíblia toda,
você precisa de apenas 72 horas. Este é o tempo que você gasta para ler a Bíblia toda num nível de leitura normal, sem correr. Isso significa que se você ler a Bíblia 1 hora por dia, você lê a Bíblia toda em 72 dias. Se a pessoa for preguiçosa, que nem eu, que lê a Bíblia 15 minutos por dia, você lê a Bíblia toda em 288 dias. Ou seja, ler a Bíblia toda não é tão difícil assim. É uma questão de disciplina. Disciplina. Se você todo dia dedicar 15 minutinhos, que passa rápido, para ler a sua Bíblia, você vai conseguir lê-la sem problema. Essa é a primeira coisa importante, 72 horas. A segunda informação importante, Osiel, é que a Bíblia ela não está organizada em ordem cronológica. Ela está organizada por temas. Você acabou de apresentar o livro do mês, o Pentateuco. Não é? O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, ou os livros da lei. Perfeito? Então, depois vem os livros históricos, os livros poéticos e assim por diante. A Bíblia está organizada por temas e não por ordem cronológica. O que isso tem de importante? Tem de importante que você não precisa começar a ler a Bíblia no Gênesis e terminar no Apocalipse. Você começa a ler a Bíblia no Gênesis. Quando chega em Levítico, espirra sangue aqui, espirra sangue ali, morre aqui, morre outro animal ali, você se assusta com tanto sangue, aí para, não lê mais a Bíblia. Não. Quando você se cansar dessa leitura, você marca, termina o capítulo, marca aonde você parou e lê Jó, por exemplo. Ou lê um dos profetas, ou lê o livro de Daniel, ou lê um livro do Novo Testamento. Terminou de ler? Volta aonde você parou, continua. Aí tu vai chegar em Crônicas. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano, gerou filhos e filhas, e 10 mil aqui, 20 mil ali. Eita, literatura, leitura cansativa. Você para de novo. Aí você vai lá, lê o livro de Provérbios, que é um livro bom demais de ler. Né? Lê o próprio livro do Apocalipse. Depois você volta onde você parou. E assim você vai lendo a Bíblia toda sem se cansar. Perfeito? Então, e por último, minha última sugestão para quem deseja ler a Bíblia é leia sempre numa tradução diferente. Eu faço assim, eu leio a Bíblia toda, mas eu não leio na mesma versão. Então, eu agora estou terminando a minha leitura na Bíblia, a mensagem. Estou terminando, hoje estava lendo o Efésios, então estou terminando aqui na Bíblia a mensagem. Já estou com a versão transformadora da editora Mundo Cristão, já aqui do lado, me esperando. Terminando a mensagem, eu vou iniciar a minha leitura na NVT, né? Nova versão transformadora da Mundo Cristão. Depois, eu vou ler a Nova Almeida atualizada, que a Sociedade Bíblica lançou e que eu não li ainda. Né? E dessa forma, essa leitura de versões diferentes, de traduções diferentes, clareia a mensagem bíblica. Clareia a mensagem bíblica. Eu queria terminar citando um versículo, não estava aqui no meu roteiro, mas citando um versículo aqui na Bíblia, a mensagem, que no início da pandemia, olha só que interessante, no início da pandemia, Osiel, sabe o que veio na minha cabeça? Vou morrer. Sim. Dessa não escapo, né? Porque eu sou diabético, tenho pressão alta, né? Vou fazer 70 anos em julho, ou seja, estou no grupo de risco. Aí eu pensei, pronto, a Covid me pegou, eu vou morrer. Aí fiquei preocupado com isso. Aí lendo, olha o que está escrito na Bíblia, a mensagem, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Cristo.
Eu li esse versículo umas 10 vezes. Rapaz, uma paz entrou no meu coração que eu passei aí esse ano todo de pandemia muito feliz, muito contente, muito alegre, sem qualquer temor, sabendo que a morte vai chegar mesmo para mim a qualquer momento, mas a hora que chegar, não importa. Acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Cristo. Não é maravilhoso? Agora, eu só vou encontrar isso onde? Na Bíblia, a mensagem. Você lê isso em outra tradução, não tem escrito assim. Maravilha. Eu tenho certeza, pastor Wilde, que muitas pessoas que estão vivendo, né, participando dessa live e outros que verão, elas vão se sentir motivadas a fazer nesse plano de leitura da Bíblia, a partir da sua fala. Tenho certeza disso, viu? Elas vão, opa, realmente, olha, eu preciso ler a Bíblia, então, a partir de hoje, eu vou aqui montar um roteiro para tirar esses minutos todo dia para eu poder ler a Bíblia. Tenho certeza disso, tá? Várias pessoas serão abençoadas com a sua fala aqui, tá? Mas além da Bíblia, leiam também os livros da editora Santorini. Leiam, gente, ó, leiam lá, leiam os nossos livros. Faça parte do clube. Faça parte do clube do livro Santorini. Você vai receber na sua casa, todos os meses, né, um livro inédito da editora Santorini. Então, é só você visite, né, as nossas redes sociais, aqui no Facebook, lá no Instagram, a livraria da editora, né, livrariasantorini.com.br. Enfim, entre em contato pelos nossos canais para você fazer parte também, né, do clube do livro da editora Santorini. Saber como você vai crescer, né, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Eude, ficaria conversando com você aqui por muito, muito mais tempo, mas a hora chegou ao final. Mas eu espero que a gente tenha, do fundo do meu coração, espero que a gente tenha oportunidades de fazer outras lives, conversar mais, porque, como eu já disse, né, você, para mim em particular, é um grande exemplo, tá? Então, me sinto muito feliz mesmo, do fundo do meu coração, de ter dividido essa live, esses momentos com você aqui essa tarde. Muito obrigado mesmo. Amém, Zé. A honra foi toda minha. Estamos aqui sempre à sua disposição. Que bom. Não, teremos com certeza outros muitos momentos. Tá? Então, um grande abraço, paz do Senhor. Todo que está nos ouvindo também, um grande abraço. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até a próxima. Até a próxima. Paz do Senhor, Zé. Paz do Senhor.